Bom, gente, é o seguinte, eu vou ter que, é, eu vou mostrar para vocês uma coisa. É impressionante a quantidade de prefácios que a interpretação dos sonhos tem. Ele tem prefácio edição brasileira, introdução do editor inglês, nota do editor brasileiro, prefácio primeira edição, prefácio à segunda edição, prefácio à terceira edição, prefácio à quarta edição, prefácio à quinta edição, prefácio à sexta edição, prefácio à oitava edição, prefácio à terceira edição em inglesa. Isso dá uma quantidade enorme de páginas e tome de prefácio até a gente conseguir chegar no primeiro capítulo do Freud, que é quando ele fala na literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Ora, para esse livro ter tido tanto prefácio, eu sou obrigada a assinalar isso, que é claro que Freud está tratando de uma questão que para a medicina tradicional é espinhosa. Ninguém vai no médico e o médico fala: o que você sonhou ontem antes de chegar aqui, né? O médico fala: vamos fazer, na melhor das hipóteses, ele fala o seguinte: bom, eu vou fazer primeiro a sua anamnese. E aí ele vai sabendo como é que a pessoa nasceu, se foi de parto normal, se tem alguma doença na família, se não sei o que, se não sei o que lá. Ele faz um apanhado geral da pessoa, mas a história daquela doença que veio a chegar a ele colhe muito pouco neste sentido. Por quê? Porque ele não tem esse entendimento, não aprende, né? Existe aula de psicologia médica? Existe uma porção de coisas, mas ele não tem esse entendimento de que se a pessoa passa por algum obstáculo na vida que ela não digere muito bem na cabeça dela e ela começa a atormentar a, o pensamento dela e as emoções dela, ela joga uma carga imensa para dentro do corpo e ela acaba adoecendo o corpo físico dela. Ele não tem essa. Se ele tem essa noção, ele não tem a liberdade para fazer isso nessa maneira tão simples. E o Freud, eu disse para vocês da outra vez que ele tinha, porque ele era um camarada com um princípio bom da cultura judaica, que respeita o sonho, a importância do sonho, a interpretação do sonho. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que, além disso, Freud era médico. Freud era médico e médico já vindo de Hipócrates, né? Freud, quando se formou, provavelmente fez o juramento de Hipócrates, que diz: juro por Apolo, o médico, Apolo, o sol, é o médico, o deus Apolo, por Esculápio, que é o Asclépio, que é o símbolo dele, é aquela cobrinha com aquele pauzinho, que é o símbolo do médico, da medicina. Por Ígia e Panaceia, que são duas filhas do Asclépio, a saúde e o socorro, que irei cumprir a minha missão, e blá, 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 blá. É muito bonito o juramento. E todos os médicos juram isso quando se formam. Freud já nasceu um médico no esquema hipocrático. Só que Hipócrates vem a ser tido como o último Asclepíade. Não digo que ele foi o único, mas a partir dele, ele é um marco. A medicina passou a se dedicar aos aspectos do bios, do corpo físico adoecido e das circunstâncias até próximas, físicas, que geraram esse adoecimento.
o tipo de água, o tipo de comida, o tipo de local onde a pessoa vive, etc. A família, coisas assim. Mas é um corte em relação à escola de medicina da Grécia de 2400 anos antes de Cristo, que ele, Hipócrates, foi formado ainda nessa escola, mas já de uma maneira que ele deu um salto qualitativo, para o bem ou para o mal, não importa, mas ele desfez uma noção que se tinha antes. A escola de Asclépio é um semideus, porque tudo é mítico nessa época, 2400 anos antes de Cristo, é um semideus da medicina que criou uma escola de medicina, a primeira escola que teve 4 unidades. Epidauro é a mais antiga e Hipócrates já é formado na escola de Cos. Então, que é a quarta. Então, em Epidauro tinha um portal na entrada que dizia assim: puro é aquele que adentra o templo perfumado, e pureza significa ter pensamentos sãos. Então, eles já percebiam que toda a questão estava no pensamento. O tumulto do pensamento estava gerando toda aquela confusão na pessoa. A criatura chegava para se tratar com uma doença física e ela não passava por uma anamnese do tipo como é que você nasceu, etc. Não, ela era posta numa espécie de um templozinho lateral ao templo, enfim, um puxadinho do templo. Ela ia posta ali para dormir e sonhar. Então, o ia significa grito de dor. O iater é o médico, é o terapeuta que cuida do grito de dor. Terapeuta, por sua vez, significa sacerdote. Então, o médico na Grécia, ele tem um trabalho que é sacerdotal, é de dedicação a retirar da pessoa o grito de dor, o sofrimento. Então, a pessoa ia para esse lugar, ali no lado do templo, e é posto para dormir e sonhar por encoímeses, quer dizer, é uma espécie de coma induzido com uma beberagem. Quando ele acordava, o iater ia lá e ouvia o sonho dele, e a partir desse sonho, da interpretação dada por isso, pelo relato desse sono, por esse iater, é que iam ser estabelecidos os iatraumata, as indicações terapêuticas. Vocês ouvirem falar em iatrogenia, vocês já sabem que é um mal que veio por uma má indicação terapêutica. Né? A forma foi iatrogênico, né? Porque a indicação terapêutica veio errada, fez mal. A gente usa muito palavras gregas, Freud usava muito, o tempo inteiro dentro da psicanálise. Ele tinha um conhecimento grande de Grécia antiga, de mitologia e do que se passava, e para ele não era complicado isso. E para nós também não deve ser, a gente tem que se familiarizar com isso. Então, e aí a pessoa ia ter as indicações, que podia ser ir ao Ódeon, que era uma espécie de teatro fechado, ouvir o canto do Aedo, o Aedo ia contar uns mitos, aqueles mitos iam mexer com a pessoa, porque podia ter a ver com alguma coisa das histórias dela, e aí ela ia se libertando emocionalmente daqueles problemas. Ou podia ser, enfim, as águas, os cristais, a luminosidade, a terra, as plantas, enfim, o que tinha, fazer ginástica, o que tinha na época que era aconselhado para esse tratamento. Mas o fundamental é que eles tinham uma noção que era o seguinte: o corpo, a mente e o espírito andavam articulados, não era como no Hipócrates, que já separa o corpo e acabou. O corpo, a mente e o espírito andavam articulados como num lobo romeano.
Então, se você sofria um problema, e esse problema trazia perturbações mentais e emocionais para você, você descarregava aquilo no corpo físico e adoecia. E o seu espírito, o seu entendimento, o nous, ficava meio que desconectado de poder funcionar de uma maneira pura, saudável, sadia. Né? Ficava desconectado, você ficava doente, o corpo ficava doente em função daquele, né, ninho de abelha que começava a povoar você de emoções e de pensamentos. Então, eles tinham essa ideia e o Freud, muito esperto e muito inteligente, falou: peraí, eu estou trabalhando com um material que não está no corpo físico. Uma paralisia histérica não respeita o circuito nervoso conhecido. A pessoa paralisa aqui, por exemplo, mas ela não paralisou aqui e aqui continua se mexendo. Mas então como, né? Então, e outras coisinhas mais. Então, ele começa a perceber que ele pode entender que existe alguma coisa que está dando um recado. Essa alguma coisa ele ainda não tinha descoberto inconsciente. Essa alguma coisa, ele vai descobrir no final do livro, já falei isso para vocês no vídeo passado. Essa alguma coisa, ela podia fazer todo o processo que estava fazendo de transtorno na vida de uma pessoa e da família, de todo mundo em volta. Então ele começa a pesquisar de todas as maneiras, mas ele pode levar em consideração esse tipo de coisa que está acontecendo. Tem algum engate estranho que aconteceu e existe algo que dá o recado através de sonho, por exemplo. Como também dá o recado através dessas paralisias, dá o recado através de tosses nervosas, dá o recado através de mecanismos compulsivos, dá o recado através de várias coisas que a pessoa faz sem querer, independente da vontade dela. E ele vai pegar os sonhos. E eu queria só dizer o seguinte: o Freud tinha uma alma asclepíade. E o Freud tinha também uma autorização dada a partir de um episódio na infância dele que aconteceu, que é muito interessante, um dia eu conto, que não vem ao caso, que permite a ele poder desautorizar a ciência estabelecida e avançar no sentido de uma descoberta que vai além. Então, o Freud, por ele ter esse poder, ele, embora ele sofresse também de tormentos, ele descreve os problemas psíquicos que ele sofre. Não é fácil a vida do Freud, mas ele consegue ligar a cabeça e dizer: eu vou descobrir isso de qualquer maneira. Então ele tem uma alma asclepíade. Não é à toa que ele diz que a psicanálise não é uma profissão, né? Ele tem a noção que é quase que uma coisa sacerdotal. Você é o dia inteiro, você é analista. Quando é que você não é analista? Só porque não está com um analisante no consultório? Bom, mas você é analista o tempo inteiro, estão pensando em você, telefonam para você a qualquer hora, chamam a qualquer hora. Né? Então, você é analista o tempo inteiro. E a escola de Asclepio é muito grande, o livro é tão magrinho que é isso aqui, né? Só um dos livros que eu trouxe aqui para dar a indicação depois para vocês. A escola de Asclepio se dividia em aspectos positivos, ativos, masculinos e aspectos mais, né, femininos, mais de conter. Né? E ele chamava de os filhos de Asclepio. Os filhos são Macão, que é deitar na maca, todas as atividades de deitar na maca.
no caso do divã, um divã. Então, desde você botar um soro na veia até uma cirurgia, toda a interferência que é feita com a pessoa deitada e submetida à atividade de um médico. No caso do Freud, ele botava a mão na cabeça para forçar a pessoa a falar, né? Antes ele tentou hipnotizar, até que no final a pessoa já falava sozinha, sempre deitada no divã. E podalírio, que é aos pés da líria, mas o podalírio é aquela possibilidade de fazer ouvir, de fazer vir ao mundo as palavras, de fazer com que as coisas fluam. Então é você conversar, é você se inclinar e perguntar para o seu analisante, no caso, ou no caso do médico ou paciente, né? Deixar ele falar, deixar ele juntar as palavras, dele fazer conexões, dele, né? E você permitir, às vezes com uma pergunta, às vezes com, no caso da medicina, às vezes com um toque, às vezes com um muxoxo, às vezes com um olhar estranho, você está fazendo ele fazer o encadeamento de palavras e se libertando daquilo. Isso é a parte ativa. Na parte passiva, você tem áciso e aso, panaceia e ígia. Áciso é o cuidado e aso é a cura, mas a cura no sentido de tirar o ia, o grito da dor. Panaceia é o que socorre a todos, é o socorro. E ígia, a saúde. Então, você fala, isso aqui é higiênico, mas isso aí é para a sua saúde, é útil para a sua saúde. Né? Então, a gente usa palavras gregas o tempo inteiro. Freud tinha os aspectos tanto de Macau e de podalírio, como ele tinha de ácido, cuidado, e aso, que ia tirar aquele grito da dor de qualquer maneira, que ia fazer aquilo sair, panaceia, socorrer, e ígia, a saúde. Ele tinha essa noção. Então, eu queria lembrar para vocês que se Freud, por um lado, está amparado na coisa judaica, por outro, ele está na sabedoria grega. Eu vou só fotografar, passar o livro, verem. É um livro interessante, quem puder comprar, tem muitas coisas aqui. É um dos livros, né? Acho que aqui tem um livrinho de máximas e pensamentos do Hipócrates. Enfim. E eu queria, assim como esse prefácio são vários, eu estou fazendo uns prefácios aqui para a gente poder entrar no texto, porque é importante a gente parar para pensar quem foi esse homem que embasado em que, sustentado em que ele podia se aventurar em trabalhar com a ideia de pesquisar os sonhos e a importância dos sonhos como recados vindos de uma instância poderosa que precisava informar coisas a alguém, fosse sobre a economia do Egito a um faraó, ou seja, outras coisas de doenças ou de ligações que uma pessoa tenha, ou aquele Kekulé, quando descobriu o anel de benzeno, foi um sonho, né? Ele sonhou. Né? Então, o sonho é muito poderoso, ele transmite coisas. Se a gente tem uma instância poderosa que transmite coisas, ao mesmo tempo, essa instância também é poderosa para nos fazer muito mal. Então, ela é um perigo à solta. Então, o Freud começa a pesquisar isso com cautela, com dificuldade para ser aceito. Vocês veem que até os prefácios, até hoje, né? Estão aqui, esse monte de prefácios, todos aqui. Então, deve ter uma razão. Esse negócio aqui é meio complicado para a gente botar a mão e tal. Então, eu vou, talvez, ter que falar dos prefácios para vocês, talvez,
É, acho melhor começar pelos textos do Freud, a gente aí toca num pedaço de algum prefácio que alguém falou alguma coisa relacionada. Tá bom? Ainda não sei como é que eu vou levar isso, vou levando aos pouquinhos. Um beijo, esse é o segundo vídeo, tá? Freud ainda se sustentou em mais umas coisinhas. Eu não sei se eu vou mostrar logo agora ou se eu sigo com o texto dele daqui a pouco.